Uma mulher que contrariou todas as expectativas, uma mulher sábia, uma mulher que criou seu filho no temor de Deus, mesmo em meio a um período de grande idolatria. Uma mulher que protegeu seu filho das maus influências de dentro de sua própria casa. Esta mulher, sem sombra de dúvida, foi uma grande mulher, pois trouxe, através do seu filho, uma grande reforma, um grande avivamento em toda a terra de Israel. Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e você está no quadro Mulheres da Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre uma ilustre desconhecida. Vamos falar de Abi, ou como algumas versões mostram, Abia. Sua história se resume em alguns versículos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós encontramos a sua história em 2 Reis, capítulo 18, verso 2, em 2 Crônicas 26, 5 e 29, verso 1. Ela era a filha de Zacarias, o profeta que recebeu visões de Deus, e foi uma das testemunhas utilizadas por Isaías, conforme está registrado em Isaías 8, verso 2, assim como foi Joás. Alguns alegam que ele era um dos sacerdotes e conselheiro do rei. Infelizmente, ela tornou-se a esposa do rei Acais, um homem sem o temor de Deus, idólatra, portanto, que não reconhecia seus erros, não se arrependeu dos seus pecados, não reconheceu suas falhas, mas persistiu na vida de idolatria. Abia foi a mãe do piedoso rei Ezequias. Seu nome significa meu pai, é o Senhor. Não sabemos, queridos, por quais circunstâncias Abia se casou com Acais, um homem idólatra, mas apesar disso, nós observamos que ela foi fiel ao significado do seu nome, agarrou-se à paternidade divina e tentou fazer a vontade de Deus. Observamos isso na sua tão pequena história registrada na Bíblia Sagrada. Apesar de não conhecermos sua história por completo, porque são poucos versículos sobre ela, supomos que ela contrariou qualquer má influência de Acais sobre o seu jovem filho Ezequias, porque quando Ezequias subiu ao trono, fica nítido a sua postura, os seus gestos, de que ele teve uma educação diferenciada, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Inspirado por Deus e certamente pelos ensinamentos de sua mãe, Ezequias trouxe um poderoso reavivamento à nação de Israel, das cinzas da infidelidade, das cinzas das derrotas do seu pai. Surge então aquele que leva o povo de Deus a renovar a sua aliança com o Senhor. O nome Ezequias, acredito ser propositalmente colocado pela sua mãe para revelar algo muito importante. O seu nome significa forte no Senhor. Provavelmente Abia escolheu esse nome para que todos soubessem sobre a sua confiança no Senhor. Meus queridos irmãos, há muitas mães como Abia, cujos maridos não temem a Deus, não reconhecem o Senhor como seu Salvador, não têm o temor de Deus, mas que são mães capazes de criar bons filhos, honestos, justos, íntegros, e que servem ao Senhor e que dão a sua própria vida a Cristo. Aprenda com a Bia, não importa se seu cônjuge não é salvo ou não quer o caminho da salvação, não importa se seu marido não é a coluna da casa como deveria ser, você é a maior influência sobre a vida dos seus filhos. Você pode guiá-los aos pés de Cristo e treiná-lo na palavra de Deus. Mãe, Deus chamou você para influenciar. Desde a vida intrauterina, impressões, sensações, sentimentos são passados para os filhos através da mãe. Pesquisas já realizadas aí revelam que a mãe é a principal influência sobre a fé das crianças. A mãe influencia mais do que qualquer um sobre a fé dos seus filhos. Mãe, saiba que a sua influência é tão poderosa, portanto não desperdice. Os pequeninos estão olhando para você. Aqueles pequenos olhos estão lhe assistindo todo momento.
Sua influência como mãe está além de qualquer cálculo, até porque a influência de uma mãe crente, de uma mãe que ora, de uma mãe que lê a Bíblia, de uma mãe que vai com o seu filho à igreja e não apenas manda seu filho à igreja, sua influência ela é incalculável. Lembre-se, nossos filhos tendem a seguir os nossos passos mais do que os nossos conselhos. Nossos filhos, eles tendem a seguir mais o nosso exemplo do que as nossas palavras. Não sei você, mas eu quero viver de tal forma que quando os meus filhos pensarem em honestidade, justiça, amor, generosidade, integridade, em um homem de Deus, em um homem de oração, eu quero que eles lembrem de mim. Amém? Que Deus te abençoe e te faça sábio para edificar a sua casa. Que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo quadro, Mulheres da Bíblia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, nós lhe convidamos a apertar o sininho de notificação, a apertar a opção todas, porque aí você vai ser notificado primeiro de todos os vídeos que nós colocamos no nosso canal. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe.